Coisas da Vida. Momento para refletir e entender melhor as coisas da vida. O Dia Mundial do Consumidor, comemorado hoje, nos convida a refletir sobre direitos, deveres e a forma como investimos em bens e serviços. E quando lembramos da relação dos idosos com o consumo, o que é mais preocupante? Quem está na linha para participar com a gente dessa discussão é a assessora jurídica do Instituto de Defesa Coletiva Lanai Monteiro de Castro Maia. Boa tarde, doutora Lanai. Um prazer falar com você, tudo bem? Boa tarde, Line, a todos os ouvintes da Rádio América. Eu estou bem, e você? O prazer é todo meu de participar desse bate-papo. Obrigada, graças a Deus, tudo bem também. Doutora, eu começo perguntando qual é a importância de datas como a de hoje, quando abordamos as relações de consumo. Pois é, essas datas comemorativas, elas são extremamente importantes, porque dá mais visibilidade a temas tão importantes, né, como a questão relacionada ao consumo. Cada dia a gente está consumindo mais, e quanto mais a gente fala desse assunto, quanto mais a gente tem consciência, a gente sabe dos nossos direitos e como correr atrás deles, a gente tem mais possibilidade de ter uma vida mais leve e tranquila, né? Afinal de contas, o consumo excessivo, aliado com as abusividades que a gente sabe que existem aí no mercado, com respeito dos direitos básicos dos consumidores, elas podem prejudicar muito a nossa qualidade de vida e acabar gerando um estresse aí desnecessário. Agora, por que os idosos são mais vulneráveis como consumidores de bens e serviços? Pois é, essa questão ela é bem complexa, né? Infelizmente, a gente sabe que os idosos eles têm sido cada vez mais lesados. Tem ficado cada vez mais claro, porque cada dia que passa, chega mais idoso aqui no Instituto de Defesa Coletiva, demonstrando que foi lesado aí por instituições, né? Acredito que essa vulnerabilidade, ela está diretamente relacionada às próprias limitações que a idade impõe. Por exemplo, um idoso, ele tem muito mais dificuldade de entender, de ler um contrato, enquanto um consumidor mais jovem, ele tem acesso à internet, tem essa facilidade, né? Então, sempre ele busca tirar as suas dúvidas, respostas, então ele tem mais acesso aí a resolver seus problemas de uma forma mais fácil. E os criminosos, eles estão sabendo disso, né? Eles escolhem os idosos exatamente por não serem tão familiarizados com as tecnologias, como o uso da internet. Então, isso faz com que os idosos fiquem mais suscetíveis a cair em fraudes e em golpes. E, doutora, quais são as áreas, né, que os idosos e aposentados precisam ficar mais atentos? As linhas de crédito dos empréstimos consignados, né, ainda são um dos setores mais preocupantes? Sim, infelizmente as instituições financeiras elas continuam lesando esses consumidores idosos que recebem benefício previdenciário. Aliás, a concessão de empréstimo consignado sem a concordância do idoso é um dos assuntos mais reclamados perante o Banco Central na atualidade. E como eu disse, diariamente a gente recebe aqui no Instituto de Defesa Coletiva reclamação de idosos que se deparam com descontos em seu benefício previdenciário. E quando a gente vê a documentação, a gente vai investigar o problema, a gente vê que, na verdade, são empréstimos que foram feitos sem que o idoso tivesse pedido. E além do empréstimo consignado, também a gente tem visto diversos outros golpes que são aplicados aos idosos. Um exemplo de golpe é o do motoboy. O idoso ele recebe uma ligação sendo informado que o cartão dele foi clonado, por exemplo, e aí a pessoa vai falar, vai um motoboy aí do banco para pegar esse cartão para a gente investigar o que aconteceu, né? Enfim, eles criam uma história mirabolante e fazem o idoso entregar o cartão e a senha para o motoboy. E aí, no final das contas, acaba que é uma fraude, né? Um golpe, e esses criminosos eles utilizam esses cartões para fazer compras. Então, com o uso da tecnologia, diariamente novos golpes são criados. Então, é muito, muito bom a gente sempre ficar atento às mensagens que a gente recebe, não clicar em link de conhecidos. E sempre que a gente for passar qualquer informação via telefone, via WhatsApp, a gente tem que ter certeza que aquela pessoa é confiável, porque hoje em dia nossos dados, né, valem ouro. Sim. Então é muito importante ficar atento, não só aos idosos, mas qualquer pessoa
para não cair nesses golpes aí. Uhum. E nesse sentido, pensando especialmente na proteção dos idosos e dos aposentados, quais têm sido as ações e os resultados do trabalho do Instituto de Defesa Coletiva? Pois é, o Instituto de Defesa Coletiva, além do atendimento sociojurídico aqui na nossa sede, a gente atua perante o judiciário com as ações coletivas. Uhum. Quando a gente verifica um dano em massa, né, que algum fornecedor está realizando muitos danos aos consumidores em geral, a gente entra com uma ação civil coletiva e para que aquela abusividade ela seja cessada. Então, hoje a gente tem diversas ações coletivas com decisões que beneficiam os consumidores, mais especificamente os idosos. E aí, como a gente verificou que vários golpes estavam sendo aplicados, principalmente com os aposentados, a gente percebeu, por exemplo, que havia um vazamento de dados por parte do INSS da DataPrev. Uhum. E aí, diante desse vazamento, a gente entrou com uma ação coletiva e a gente conseguiu uma liminar para que o INSS deixasse os benefícios previdenciários bloqueados para empréstimo consignado, e o idoso só consegue fazer o empréstimo se ele pedir o desbloqueio do seu benefício. Uhum. Então, a gente inverteu aí essa questão. Antes, o idoso aposentava e já podia fazer empréstimo. Uhum. Agora não, agora ele tem que pedir o desbloqueio, e isso é extremamente favorável, porque, por exemplo, um terceiro não vai fazer empréstimo sem que ele saiba, porque o benefício dele vai estar bloqueado. Então, a gente tem várias ações aqui no Instituto que visam mudar aí esses abusos que são cometidos contra os consumidores, mais especificamente os idosos. A gente tem, por exemplo, também ações contra a realização de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado sem que o consumidor queira. Uhum. A título de exemplo, a gente tem uma ação contra o Banco Pan, e o banco ele ficou proibido de fazer esses empréstimos sem que o aposentado pedisse, e aí o juiz foi lá e aplicou uma multa de 300% sobre o valor emprestado. Ou seja, se o consumidor tem um empréstimo feito sem que ele peça pelo Banco Pan, o Banco Pan vai ter que pagar 300 vezes o valor que ele depositou lá na conta. Uhum. Então, a gente tem diversas ações que podem beneficiar o consumidor, principalmente o idoso. Ótimo. E doutora Lanai, em quais situações o nosso ouvinte pode procurar orientações do Instituto e em quais casos é melhor buscar a ajuda dos PROCONs? Bom, a gente aqui no Instituto, a gente está 100% à disposição de todos os consumidores. Sempre que a gente recebe uma denúncia ou uma reclamação, a gente analisa com cuidado toda a documentação, toda a narrativa que é feita pelo consumidor, para ver qual que é a solução que pode ser dada, né? Uhum. Aqui, a gente resolve a tratativa extrajudicial do problema. Então, se a gente vê que é possível a gente notificar um banco, notificar um fornecedor sobre aquele problema e resolver dessa forma, a gente resolve aqui mesmo no Instituto. Mas caso a gente não consiga atuar na demanda do consumidor, a gente sempre verifica qual vai ser o melhor encaminhamento. E aí a gente sugere para o consumidor ir ou ao PROCON, ou então à Defensoria, ou então até mesmo ao juizado, se for uma questão que só vai ser resolvida na via judicial, e no juizado especial isso pode ser feito sem o auxílio de um advogado particular. Uhum. Ótimo. Antes da gente encerrar, por favor, doutora, você poderia nos dar algumas dicas sobre educação para o consumo? Como evitar esse consumo compulsivo, e especialmente em uma sociedade que estimula o tempo todo o consumo? Claro. Hoje em dia o nosso consumismo ele é colocado à prova toda hora, né? A gente abre o celular, aparece aquele tanto de ofertas, produtos maravilhosos. A gente anda na rua, olha para o lado, tem uma vitrine maravilhosa, convidando a gente a entrar para consumir aquele produto, né? Enfim, o consumismo está muito presente no nosso dia a dia. Só que a gente tem que ter muita atenção para essas tentações que aparecem. Então, sempre que a gente compra algo, é muito importante a gente se perguntar se aquilo realmente é necessário. E outra, não só se aquilo é necessário, se a gente tem condições naquele momento para arcar com aquele custo. E para que isso aconteça, para a gente conseguir encontrar a resposta dessa nossa pergunta, é muito importante a gente manter as nossas finanças em dia, fazendo orçamento doméstico de tudo que a gente recebe e de tudo que a gente gasta de despesa fixa, né? Uhum. E aí, se tiver alguma sobra,
Aquilo que sobrar, a gente tem que dividir ainda do que a gente pode gastar como extra, como, por exemplo, uma viagem, uma roupa que eu queria muito, mas que eu não preciso tanto. E o resto, a gente tem que guardar para uma despesa emergencial, né? Porque não sabe o dia de amanhã. Então, se a gente tiver esse equilíbrio, as nossas finanças elas vão sempre estar em dia e o consumo sempre vai ser feito de forma consciente e balanceado. Então, a gente tem que ser consciente e não nos entregar para as tentações. Maravilha. Muito bem. Por favor, você pode deixar os contatos, as redes sociais de vocês? Claro. O Instituto de Defesa Coletiva, a gente está aqui na Avenida Brasil, número 1438, sala 1202, no bairro Funcionários, na Praça Tiradentes. E o nosso telefone é 3024 6091. 3024 6091. E a gente tem também o nosso Instagram, que lá vocês conseguem todos esses dados, conseguem dicas de consumo aí, que é Instituto Defesa Coletiva. Ótimo. Lanai, muito, muito obrigada, viu, pela entrevista, pelas dicas super importantes e um grande abraço para você. Muito obrigada, um abraço.